línguas tremendo. Senhor Jesus, obrigado pelo teu amor incondicional, pelas nossas vidas. Tua palavra agora vai ser lida diante do teu povo. E eu peço que teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes para que possamos entender a tua palavra que vai ser ministrada. Pois oramos em teu nome, Jesus. Amém. Vamos sentar enquanto vocês sentam, aproveitem para pegar a Bíblia, abrir no texto de Romanos, capítulo 8. Nós vamos continuar a exposição de Romanos 8, agora dos versículos 5 a 11. Romanos é Novo Testamento, capítulo 8, versículo 11. Ela é a segunda parte de uma mensagem que já foi ministrada nesse mês, no início do mês, que fala sobre a vida pelo Espírito. A vida pelo Espírito. O texto diz o seguinte: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Muito bem, nós vamos agora entrar na exposição de um texto que começa a ficar um pouco mais prático, em que tem alguns questionamentos importantes que cada indivíduo que estava ouvindo essa carta ser lida, porque essa carta foi escrita há mais de 2000 anos atrás, endereçada à igreja de Roma, com um propósito específico: ensinar as pessoas da igreja sobre Jesus, sobre a salvação, em como eles deveriam viver. Aqui começa. Como eles deveriam viver. Sempre, meus irmãos e irmãs, nós somos impulsionados por algo ou por alguém. Sempre na vida, na nossa vida, desde que nós éramos bebês, nós nos movimentamos, nós pensamos e nós falamos impulsionados por algo ou por alguém. Todas as nossas ações, todas as nossas palavras, tudo aquilo que pensamos, carrega por trás uma motivação. Nós não podemos esquecer isso. Tudo tem uma motivação. Essa história das pessoas dizem: olha, eu falei sem pensar, isso não existe. Porque sempre há uma motivação. Sempre existe algo no coração do homem que faz com que ele fale o que ele fala, que faz com que ele haja da maneira que age, que faz com que ele pense da maneira que pensa. Em termos de religião, se nós formos falar de religião, também não é diferente. Quando o assunto é religião, nós somos inclinados para uma direção. Ou nós estamos na inclinação que leva para Deus, o caminho de Deus, ou nós estamos inclinados para o caminho da carne, do pecado, daquilo que é desagradável a Deus. Perceba que na leitura do texto não há um terceiro caminho, não há uma via do meio. Ficou claro? Ou somos guiados pelo Espírito,
ou somos guiados pela carne. Então, a vida que nós vamos viver, ela vai ser uma vida pelo Espírito ou vai ser uma vida pela carne. Não existe neutralidade. Essa ideia de não darei a minha opinião não existe. Porque sempre nós estamos opinando sobre alguma coisa. Mesmo que não falemos, está dentro da nossa mente. Nós pensamos. E como nós pensamos, está ligado ao que o nosso coração está inclinado. Ao espírito ou à carne. O meu objetivo hoje aqui, durante essa mensagem, nós vamos gastar pelo menos 50 minutos, é explicar, preste atenção nos objetivos, é explicar quais são as duas inclinações ou motivações que as pessoas seguem. Só existem duas. E eu vou explicar como isso acontece e quais as consequências na vida dessas pessoas. Tanto as que são guiadas pelo Espírito, como as que são guiadas pela carne. Falando sobre essas consequências, eu preciso dizer que nós fazemos escolhas. Nós fazemos escolhas todos os dias. Desde levantar até deitar, nós somos geridos por nossas escolhas. Nós fazemos escolhas. O que nós vamos comer, com quem que nós vamos conversar, como nós vamos nos portar em sociedade, aquilo que nós vamos falar com alguém, aquilo que nós vamos assistir, aquilo que nós vamos acessar na internet. Nós estamos tomando decisões o tempo inteiro. Não existe um dia sequer que nós não tomemos uma decisão. E só o fato da gente dizer, não vou tomar decisão nenhuma, já é uma decisão. Ser omisso diante de uma situação já é uma decisão. Você já está tomando uma decisão nesse momento. Para a gente ficar atento, eu dividi aqui o nosso tempo dessa mensagem em três verdades. Três verdades. Elas são extraídas desse texto que nós lemos e elas vão nos ajudar, essas três verdades irão nos ajudar a compreender a motivação do nosso coração. Ela vai nos ajudar. Então você tem que ficar atento a isso. Porque se é uma ajuda, toda ajuda é boa. Essas três verdades são essas aqui. Algo está nos movimentando, sempre algo ou alguém está nos movimentando. Nós temos uma identidade, é a segunda verdade. Nós temos uma identidade, eu não estou falando do RG. Nós temos uma identidade, algo com o qual nós nos identificamos. E nós estamos indo para uma direção. Nós sempre estamos indo para uma direção. Lembrando que todos nós nascemos em pecado. E não precisamos pecar para ir na direção do inferno. Não. Naturalmente, as coisas irão acontecer. Se não houver intervenção de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, todas as pessoas iriam para o inferno. Mas Jesus foi enviado por Deus, motivado pelo amor, para proclamar as boas novas. Mostrar para nós que existe uma forma de viver que é agradável a Deus. Então estamos indo agora na direção do céu, da eternidade. O dia está passando rápido, cada vez mais rápido, o tempo está se esgotando e logo virá o dia do acerto de contas, o dia que nós estaremos diante do Supremo Juiz, o Senhor Jesus Cristo, na condição de condenados ou na condição de absolvidos, de salvos. Mas enquanto esse dia não chega e não atravessamos essa linha de chegada, nós estamos indo em uma direção, sim. A nossa vida nos leva para uma direção. Nós temos um propósito pelo qual nós vivemos. E aí você tem que se perguntar, qual é o propósito da sua vida? Por que você vive? Muito bem. Vamos à primeira verdade. Algo está nos movimentando. Paulo apresenta
nesses versículos 2 tipos de inclinações ou formas de viver, com seus respectivos resultados. Se você deixar a Bíblia aberta, nós vamos olhar para cada versículo e explicar cada versículo que a gente leu. Então, eu queria que você visse de novo o versículo 5, porque tem informações importantes no versículo 5. Diz o seguinte: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Correto? Eu queria te pedir que deixasse a Bíblia aberta ou a Bíblia ligada, porque nós vamos precisar olhar para cada versículo. Por quê? Porque cada versículo está conectado com essas verdades e com a vida, como viver uma vida pelo Espírito. Muito bem, nós temos duas direções agora. Os que vivem pela carne, segundo o apóstolo Paulo, fazem aquilo que a carne deseja. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, ou seja, fazem sempre o que a carne quer. Ou seja, atendem à demanda da carne. O que é a demanda? É um desejo. É algo no coração que é motivado por coisas terrenas. Uma vida sem preocupação com as coisas de Deus. Então, quem vive pela carne faz aquilo que a carne deseja. Então, é difícil nós esperarmos que alguém que vive pela carne tenha pensamentos espirituais. Eventualmente terá, uma vez ou outra. Porém, a sua vida é pautada para atender os desejos da carne. Então não tem como ter expectativa que saia algo espiritual daí. A vida está totalmente inclinada na direção de atender o que a carne quer. Mas os que vivem pelo Espírito fazem o que o Espírito deseja. Eles cometerão pecado, porque são homens e mulheres, frágeis pecadores, porém esse pecado será um acidente, não será uma forma de vida, uma forma de viver. Quem vive pela carne, o pecado é uma rotina. Na agenda diária está pecar, errar, e às vezes deliberadamente, sabendo que é errado. Quem vive pelo Espírito irá pecar também, mas sempre será um acidente. Haverá arrependimento e mudança de conduta para atender aquilo que o Espírito deseja. Vive para agradar a Deus. Vive para agradar a Deus. Percebam, meus amigos, minhas amigas, que existem duas direções: carne e espírito. E tem algo em comum entre elas. Esse algo em comum é um alvo que deseja ser alcançado. Quem vive pela carne deseja ter a carne satisfeita. É um alvo. Quem vive pelo Espírito deseja agradar a Deus. É um alvo. Então, os dois caminhos ou as duas inclinações possuem uma coisa em comum. Elas querem alcançar um alvo. Agora, os alvos são distintos. Os alvos têm resultados diferentes, mas estão presentes, expostos através das decisões, das escolhas, das palavras e dos pensamentos que as pessoas têm. Quando são guiados pela carne, farão aquilo que a carne deseja. Quando são guiados pelo Espírito, farão o que o Espírito deseja. Sim. A palavra inclinação, ela revela o que está por trás das nossas ações. Inclinação seria o mesmo que motivação. Motivações. Em tese, sempre nós temos alguma motivação em tudo que nós fazemos. Nunca há algo que a gente chama de inércia.
Sempre nós estamos sendo puxados pelo lado ou outro. Sempre. Isso é uma lei que está na natureza, a lei da semeadura. Aquilo que plantamos é aquilo que colhemos. Todos os dias nós estamos plantando alguma coisa. Todos os dias. Se você planta coisas para carne, você vai colher coisas referentes à carne. Se você planta coisas para o Espírito, para Deus, você colherá coisas para o Espírito, para Deus. Não há como fugir disso. É uma verdade. Não há inocentes. Não há. Todos nós temos motivações em nossos corações. É impossível alguém dizer, não, eu só estou aqui de boa. Não, não há, não existe isso. Sempre nós estamos motivados por alguma coisa. E o que a gente aprende nesse texto é que essa motivação ou é carne ou é espírito. Não existe um caminho do meio. Não há neutralidade. Tanto a carne como o espírito possuem demandas que querem ser atendidas. Demanda é desejo. Existem coisas que aparecerão no nosso dia a dia que, se forem atendidas, vão agradar a carne. Tem coisas que vão acontecer no nosso dia que, se forem atendidas corretamente, biblicamente, vão agradar a Deus. Então, todos os dias, exatamente todos os dias, nós escolhemos um caminho pelo qual nós vamos seguir. Todos os dias. Agora, o que vocês precisam ser lembrados, eu preciso ser lembrado, é que todo caminho tem um final. Todo caminho tem uma linha de chegada. Se eu tomo uma decisão errada, inclinada para a carne, motivada pela carne, isso terá um resultado. Nós não podemos fugir disso. Se tomarmos uma decisão equivocada, deliberadamente errada, a palavra deliberadamente errada é sabendo o que é errado e fazer, isso terá um resultado, eu não posso fugir do resultado. O resultado será alcançado, é um alvo. Porém, se mesmo tentado, se mesmo sendo muito difícil, tomar decisões acertadas, e principalmente no dia que nós vivemos, nesses dias tão difíceis, às vezes tomar a decisão errada vai te afastar de pessoas, vai te afastar de negócios, vai te afastar daquilo que tu gostas mesmo. Porém, essas decisões terão um resultado também. É agradável a Deus. Chegará em uma linha final. É um caminho também. Olha para o versículo 6 agora. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do espírito é vida e paz. Prestem atenção numa coisa aqui. As inclinações da carne sempre levarão nossas vidas para mais perto da morte. As motivações da carne sempre nos levarão mais para perto da morte. E a morte está a um passo. Está a um passo. Talvez, para muitos de nós, esse pensamento é distante. Nós não gostamos de pensar em morte, mas a morte é o resultado do pecado. É o resultado direto do pecado. Quando Adão e Eva pecaram, a morte entrou na humanidade como resultado final do pecado. As inclinações da carne, ou as motivações da carne, fazem com que conflitos aconteçam, e por causa de conflitos a morte não pode vir? Pense num conflito de trânsito. Alguém saca uma arma, atira no outro, a vida acabou naquele momento. Uma decisão errada, uma motivação errada, um assassinato aconteceu. As inclinações da carne ou motivação da carne pode causar desilusão. Desilusões. E o que são desilusões?
tínhamos pensamentos, achávamos que ia dar certo, as motivações estavam erradas. De repente, tudo deu errado. Em quem a gente achava que deveria investir, não teve resultado. Não foi bom. Aquela sensação de perder tempo. Nossa, quanto tempo perdi. Por que fiz isso que fiz? Desilusões. Nascem quando nós escolhemos coisas motivados pela carne. Tem tanta placa de alerta dizendo, olha, não faça isso. Os pais são placa de alerta. O pastor é placa de alerta. Não faça isso. Não tome essa decisão. Não siga nessa direção. Muitas vezes as pessoas escolhem seguir. E o que acontece? Vem a desilusão. Com a desilusão nasce a vergonha. A vergonha. Vergonha de assumir que errou. Que tomou a decisão errada. E por causa da vergonha, vem o sofrimento. Vai sofrer em silêncio. Vai ficar com raiva. Vai ficar amargurado, amargurada. Vai ficar triste. Vai acontecer isso dentro do coração. Mas isso é um resultado da decisão tomada errada, lá atrás. Esse é o resultado. Quando nós seguimos as inclinações da carne, seguimos a direção da carne, as nossas vidas ficam bem pertinho da morte. Pessoas desiludidas, pessoas sofrendo, pessoas desesperadas, tomam atitudes desesperadas. Na pandemia, o aumento de pessoas que suicidaram é muito alto em todo o planeta, inclusive Brasil. O que está por trás? Medo, desilusão, sofrimento, desespero, relacionamentos foram quebrados, coisas aconteceram, não só na área da saúde. A pandemia mostrou quem nós somos. Somos frágeis, somos limitados. E aprendemos também que o ser humano não se importa com o outro. Haja vista os preços, como aumentaram. Ninguém pensa em ninguém, criminalidade aumentou. Tudo virou desculpa por conta da pandemia. Desculpas. Para esconder o fato de pessoas estarem escolhendo através da inclinação da carne. Inclinação da carne. Então, toda vez que nós somos levados por esse caminho, nós chegamos mais perto da morte. Da morte. Agora, as inclinações do Espírito têm uma contradição com as inclinações da carne. Versículo 6. Pois a inclinação da carne é morte. Assustador, mas é morte. Enquanto que a inclinação do Espírito é vida e paz. Olha que coisa linda. Vida é frutífero, tem cor, tem alegria. Né? Vida é frutífero, está produzindo frutos, tem alegria, tem cor. A morte é cinza, é escuro, é sombrio. Paz, mesmo nas piores situações, quem vive pelo Espírito tem a convicção que Deus está no controle. Por mais que as coisas não saiam do jeito que a gente quer que saiam. E eu digo para vocês, às vezes é melhor que as coisas não saiam do jeito que a gente quer. Porque nós estamos talvez tomando decisões pela carne e não sabemos. E precisamos ser chacoalhados por Deus. Para que a gente caia em si. Para que a gente veja as coisas de maneira clara, objetiva, como elas de fato são. Porque quando a gente sonda as motivações do nosso coração tenta nos enganar. Não é bem assim não. Sabe o que é? Isso é da minha idade, ou é isso aí, é que é porque... Sabe? Não, não existe isso. Esses fatores externos são colocados por nós para justificar aquilo
que nós tomamos como decisão dentro de nós, o nosso coração. Ou nós vamos agradar a Deus, ou nós vamos agradar a carne. Essa é a verdade. Eu, sinceramente, quero paz e quero vida. Eu não quero morte. Eu não quero viver uma vida de tristeza, de desilusões, de enganos, de falsidade, de mentiras. Cara, isso é muito ruim para qualquer pessoa. Eu acredito que até para os ímpios, para quem não conhece a Deus, isso deve ser horrível. Horrível. Deitar no travesseiro e não conseguir dormir, pensando, maquinando coisas. Ou, ao contrário, dormir indiferente aos erros, indiferente àquilo que está fazendo de errado, conseguir dormir, mesmo sabendo que está enganando, mentindo, roubando, adulterando. Como consegue dormir? Como consegue botar a cabeça no travesseiro se o nome não for indiferença? É indiferente. É quase uma psicopatia. É indiferente à dor humana, do outro. É isso que faz essa pessoa dormir. É isso. São dois extremos. Não ter paz, conflito, coisas durante a madrugada, durante a noite, ou cair na cama e puf, dormir como se nada tivesse acontecendo. É bom desejarmos ter vida. Vida. É bom ter paz. Que nesse texto aqui não significa ausência de conflitos. É mesmo diante de conflitos e de circunstâncias muito ruins, saber que Deus está no controle. Foi o que cantamos na segunda canção, hoje, pela manhã. Muito bem. Versículo 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Olha que frase forte que está na Bíblia. É a palavra de Deus. Porque a inclinação, a motivação da carne é inimizade contra Deus. Pois não está sujeita à lei de Deus. E Paulo reforça a ideia no final da frase. Ele diz, nem pode estar. Nem pode. Porque a motivação é atender a carne, não é atender a Deus. Essa inclinação, essa motivação da carne é inimiga de Deus. Não podemos falar que somos amigos de Deus, vivemos em amizade com Deus, se estamos inclinados na direção da carne, de fazer aquilo que a carne deseja. Por que isso foi afirmado por Paulo? Porque quando estamos no caminho da carne, nós saímos do eixo da vontade de Deus. Deus tem uma vontade para as nossas vidas. E eu quero deixar bem claro que não é tolir a nossa alegria. Não é ser um estraga-prazer. Ele só quer nos ensinar o jeito correto, certo, para fazer as coisas que é agradável e que é agradável a Ele. Eu já disse e repito aqui, disse em outras ocasiões e repito, que os mandamentos de Deus, eles não são simples e puras regras. Não são regras de igreja. Os mandamentos do Senhor são protetivos para a nossa vida. São proteção para as nossas vidas. Se nós pegássemos aqueles 10 mandamentos e seguissem aqueles 10 mandamentos, a gente ia viver muito melhor nessa terra. Muito melhor nessa terra. Já pensou? Não matar, não roubar, não mentir. Se isso fosse o regente das ações das pessoas, nós viveríamos melhor nessa terra. Nesse sentido, quando mentimos, ou roubamos, ou fazemos qualquer outra coisa que seja contrária ao mandamento, nós saímos do eixo da vontade de Deus. Existe um eixo. E eu vou mais além. É impossível agradar a Deus. Por quê? Porque a vontade é atender o eu. Eu.
quando eu sou guiado pela carne, eu estou tentando atender a mim mesmo, a minha vontade. Mesmo sabendo qual é a vontade de Deus, eu sigo fazendo a minha vontade. Isso é triste. Por quê? Porque nesse momento eu estou rejeitando, de maneira consciente, tá? De maneira consciente, eu estou rejeitando a lei de Deus. Se eu minto, eu estou rejeitando, eu estou escolhendo que a palavra de Deus não pode ser aplicada naquele momento na minha vida. Eu vou satisfazer a mim mesmo, tão somente a mim mesmo. E eu vou ter que aumentar o volume um pouquinho agora dessa situação. Além de rejeitar a lei de Deus, essas pessoas constroem leis próprias, onde no mundo delas tudo pode. Pode enganar, pode mentir, pode ser corrupto, pode ser o que for. Sendo assim, Paulo está certo. Isso não é compatível com aquilo que Deus determinou na sua palavra. É impossível agradar a Deus dessa forma. É impossível, porque está vivendo para agradar a si mesmo. Aí o versículo 8 traz a complementação daquilo que eu expus agora do versículo 7. Olha lá, por si só ele já é a conclusão. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Está exposto claramente. Não podem agradar a Deus. Por mais que essa verdade seja dura, ela é lógica. Às vezes tem coisas que são duras, são difíceis, mas se a gente parar para pensar, ela tem uma lógica. E qual é a lógica aqui? Quem vive para agradar a si mesmo não tem objetivo nenhum de agradar a Deus. Logo, temos a nossa lógica exposta aqui no versículo 8. Por mais que seja uma dura realidade, uma dura verdade, ela é lógica. Ela tem uma lógica. E ela foi determinada pelo próprio Deus, que inspirou Paulo a escrever o que escreveu. Para nós, nesses dias também. Não só para aquela igreja de Roma. Então a pergunta que fica, ou as perguntas que ficam nesse momento é: o que move a sua vida? O que move a sua vida? Se nós estamos sendo movimentados a uma ação, uma força que me move em uma direção, o que é essa força? Vamos aprofundar um pouco nessas perguntas. Qual é a origem das tuas ações? Aonde as tuas ações se originam? Na carne ou no espírito? Vamos lá. Por que você fala o que fala? Por que você fala o que fala? O que está te movimentando a isso? Aos teus argumentos, que são expostos todos os dias para amigos, familiares, enfim, pessoas desconhecidas. Por que você fala o que fala? O que está presente no teu pensamento todos os dias? O que todos os dias vem na tua mente? Quando você responde essas perguntas de maneira honesta, você consegue descobrir quem está te movimentando. Quem te movimenta? Quem te impulsiona? Carne ou espírito? Vamos para a segunda verdade? A segunda verdade é que nós temos uma identidade. E nós sabemos que a identidade é algo muito importante. A palavra identidade aponta para aquilo que nós nos identificamos.
Nós temos um documento aqui no Brasil chamado Registro Geral, Identidade. Nele consta a nossa foto, nele consta o nosso nome, o nome dos nossos pais e onde nós nascemos, bem como um número. De certa forma, esse documento me identifica com um lugar de origem. Nasci eu em Rio Branco, Acre. Me identifica com um pai e com uma mãe. Eu tenho uma origem. Porém, esse documento por si só não diz quem eu sou internamente. Ele só é um documento de identificação. Mas não diz quem eu sou como pessoa, como ser humano. Não diz. Agora, quando nós nos identificamos com a carne, a nossa identidade aparece. Quando nós nos identificamos com Deus, a nossa identidade aparece também. Pessoas que mentem são o quê? Mentirosas. Você tem uma identificação aparecendo aqui. Pessoas que são verdadeiras vão ser conhecidas como pessoas honestas. Você tem uma identificação. Então você tem uma identidade. Essa identidade vem do que origina as tuas ações, as tuas palavras e os teus pensamentos. Essa identidade interior. Que em tese você pertence a Deus ou você pertence ao mundo? Qual é a tua filiação? Qual é a tua filiação? Você é cidadão dos céus ou cidadão do mundo? Você tem uma identidade interior, interna, que define o que você faz, o que você fala e o que você pensa. Isso é bem claro dentro desse texto. Versículo 9 diz o seguinte: vocês, falando aos cristãos, porém não estão na carne. Ou seja, as suas motivações não devem ser a carne. Esse caminho não é uma opção. Vocês devem excluir esse caminho da vida de vocês. Vocês devem viver pelo Espírito. Paulo diz, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está vendo a ideia da identidade? Quem está vivendo pela carne não pertence a Deus. Não pertence, não tem identidade com Deus. Primeiro, não agrada a Deus. Segundo, não tem identidade com Deus, não se identifica com Deus. Paulo está lembrando aos seus leitores que eles não deveriam mais andar na carne, porque eles são cristãos. Eles não deveriam ser guiados pela carne, porque eles são cristãos. A identidade deles mudou no dia da conversão. Antes eles estavam no caminho do mundo, das trevas, que tinha como destino final o inferno. Mas veio Jesus. E além de salvá-los da condenação, deu uma nova forma de viver, que é pelo Espírito. Uma forma que é agradável a Deus. A identidade mudou na conversão. Não é no dia do batismo que a identidade mudou. A identidade mudou no dia da conversão. Quando alguém diz, eu recebo Cristo como Senhor e Salvador, ele não recebe uma religião. Ele recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Logo, essa identificação com Jesus Cristo vai mudar quem ele é, quem ela é. Vai fazer com que as atitudes mudem, as palavras mudem e os pensamentos mudem também. Como isso é visto na vida das pessoas? Porque isso é visto na vida das pessoas. Pensem, assim como você consegue enxergar aquilo que é ruim na vida das pessoas, coisas ruins que as pessoas estão fazendo, você consegue também identificar aquilo que é bom. Aquilo que foi transformado, as mudanças na vida das pessoas. Você consegue identificar também.
Como você consegue identificar que alguém não vive pela carne, mas vive pelo Espírito? Primeiro, nas decisões que essa pessoa toma. As decisões. Nós vamos identificar nas decisões se essa pessoa está vivendo pelo Espírito ou pela carne. Segundo, nas amizades que rodeiam essas pessoas. Nas amizades. Com quem você gosta de estar. Com quem você gosta de conversar. De que coisas você gosta de conversar. Se são coisas desse mundo, da carne, de tudo. Entende? É mais ou menos aquele ditado que os antigos diziam: diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Os antigos diziam isso, esse ditado não é mais falado. Mas aparece. Aparece. Fica claro. Fica visível. Nas atitudes que essas pessoas têm diante dos desafios da vida. A vida é desafiadora. Todos os dias nós somos desafiados a alguma coisa. Tem coisas boas e ruins acontecendo. A questão é as reações. Como que eu reajo? Como que eu reajo às coisas ruins, por exemplo? Será que as minhas reações são parecidas com de um filho de Deus, de uma filha de Deus, que tem a consciência que Deus é soberano, que, como foi lido no Salmo 46, independente de todas as circunstâncias, Deus vive e Deus guarda, Deus protege? Acreditamos nisso de fato? Porque se não acreditamos, será evidente que a nossa vida não está sendo vivida pelo Espírito, mas pela carne. A carne vive pelaquilo que vê. E tudo que vê é transitório, é passageiro. É efêmero. Hoje é bom, amanhã é ruim. Mas a vida pelo Espírito olha para a eternidade e coloca a eternidade como alvo final. E diz: a eternidade com Deus é melhor do que qualquer coisa nessa terra que pode ser me oferecida. Ou seja, é possível ver nas atitudes dessas pessoas, principalmente nas reações, quem está gerenciando a vida delas? A carne ou o Espírito? A obediência aos mandamentos de Deus, mesmo em uma sociedade que não quer obedecer a Deus, que tirou Deus do jogo, agora falar sobre Deus é antiquado, falar sobre Deus é um assunto chato. Mesmo assim, quem decide obedecer a Deus, diante dessa sociedade, não verá nisso um fardo. Obedecer a Deus não é um fardo. Não. Pois essa pessoa se identifica com Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo fez? Obedeceu a Deus até a morte, e a morte de cruz, a pior morte possível, em favor das nossas vidas. Então, se há uma identidade com Jesus Cristo, nós vamos desejar obedecer a Deus, os seus mandamentos. Quando alguém diz que é cristão, ou seja, é um seguidor de Cristo, ele não está dizendo que pertence a uma igreja, ele está dizendo que pertence a Cristo. A sua identidade é com Cristo. Essa pessoa também possui o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Se não existe essa identificação, se eu não me pareço com Cristo, significa que eu não estou filiado a Cristo, eu não estou ligado a Cristo, eu não pertenço a Cristo. É essa a ideia que está sendo transmitida por Paulo. Isso significa, de verdade, meus irmãos, que essa pessoa não pertence a Jesus Cristo. E se não pertence a Cristo, pertence ao mundo. E se continuar nessa direção, possivelmente a linha final será o inferno. Sim. A identificação é a carne.
não busca a glória de Deus, não busca viver para Deus. O que a gente viu até aqui, o que nós vimos até aqui, que essa vida, sendo vivida dessa forma, não é agradável a Deus. As pessoas perguntam, como eu vou agradar a Deus? Simplesmente se identificando com Ele, obedecendo aos seus mandamentos. É desse jeito que você agrada a Deus. A pergunta já foi respondida. A questão é, você quer viver? É essa a questão. Versículo 10 agora. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. O corpo que deseja o pecado, e aqui nós precisamos dizer que todas as pessoas lutam contra o pecado, todos os cristãos. Quem não é cristão não luta contra o pecado, mas já está entregue ao pecado, então não existe luta. Não existe luta. A luta contra o pecado é para cristãos. Não existe luta contra o pecado para não cristão. Vive no pecado e morrerá para o pecado. Para um cristão existe a luta contra o pecado. Tanto para ímpios ou para cristãos, o destino final já está selado, a morte. Todos nós enfrentaremos a morte por causa do pecado. Pode ser que Jesus volte antes desse dia de encontrarmos a morte. Mas se isso não acontecer, certamente nós vamos enfrentar o nosso último inimigo, a morte. Porém, nós não devemos ter medo do nosso destino. Não deveremos ter medo do nosso destino. Não devemos, perdão. Pois se estamos em Cristo durante a vida, olha, preste atenção nisso que é muito importante, tá? Se estamos em Cristo durante a vida, se estamos vivendo pelo Espírito, nós não devemos nos preocupar com o que nos aguarda após a morte. Não devemos nos preocupar, porque Cristo não nos abandonou na morte dele, e nem irá nos abandonar na sua ressurreição, quando um dia nós estivermos ressurretos com eles. Cristo não abandona ninguém. Cristo não deixa seus filhos no meio do caminho. Ele ama até o final. Então nós não devemos nos preocupar com a morte. Se estamos vivos, é por causa de Cristo. Cristo que sustenta a vida nesse mundo, mesmo que as pessoas não aceitem. Porém, para os cristãos, nós já nascemos mortos por causa do pecado, mas morremos vivos. Não temos medo da morte, porque estaremos vivos eternamente. A nossa identidade com Cristo é porque estamos ligados a Ele. Não só porque levantamos a mão um dia e aceita Cristo como Senhor. Ah, aceito. Não, não, não. É a vida que vai dizer se essa decisão é verdadeira. A vida como está sendo vivida. A nossa peregrinação na terra vai ser mais fácil, porque a gente tem um parceiro de luta, que é Cristo, Jesus. Porque nós também vivemos em harmonia com a vontade de Deus. Deus não abandona os seus filhos. Quando vivemos pelo Espírito, nós vivemos uma vida que agrada a Deus. Por isso o texto fala de paz com Deus, o texto anterior. Fala ter paz com Deus. Algumas perguntas ficam aqui, depois dessa segunda verdade. Qual a tua identidade? Eu não estou falando do RG, eu estou falando interno. Qual a tua identidade? Você é reconhecido como um cristão ou você é mais um na multidão? Uma multidão de mais de 7 bilhões de pessoas. Você é mais um na multidão. Olha, no meio dessa multidão, deixa eu te fazer um alerta. No meio dessa multidão, pessoas estão correndo. Pessoas estão tropeçando. Competindo uma com as outras. Querendo cada vez mais o que essa terra tem para oferecer. Essa é a motivação da multidão. Para aqueles que seguiram o processo da conversão, que é convergir, mudaram a direção, têm uma identidade com Cristo. Não pode andar na multidão,
foi feito para andar na contramão da multidão. Porque o destino da multidão é o inferno. E o destino do cristão que está na contramão é o céu. A identidade vai definir isso. Nos identificamos com Cristo, de fato. Vamos para a terceira e última verdade. Nós estamos indo em uma direção. Não podemos esquecer isso. Nós estamos indo em uma direção. Já dizia o famoso ditado: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho é bom. Já ouviram esse ditado? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho é bom. Mas para o cristão, não. Para o cristão, não. Só temos um caminho, só temos uma verdade, e só temos um local onde nós podemos ter vida, e é Jesus Cristo. Só existe um caminho que nos leva até Deus, que nos leva à direção do céu. Esse caminho é Jesus Cristo. O versículo 11, é o final da exposição, diz assim: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Esse é o destino final de todo cristão, meus irmãos e irmãs, a glorificação. O que é a glorificação? A glorificação é o estágio final da conversão. Um dia nós vamos ser retirados totalmente da presença do pecado. E o nosso corpo será vivificado, ou seja, não vai desejar mais o pecado. Não vai desejar mais pelo pecado. Viver pelo Espírito nos ajudará a vencer as batalhas diárias. Sim, porque estamos vivos ainda. E essa batalha diária é uma guerra contra o pecado. Uma guerra que não tem como fugir. Você vai ter que enfrentar o pecado. Todos os dias, desde a hora que você acorda. E muitas vezes até dormindo. Você vai enfrentar o pecado. O pecado é seu inimigo. Enquanto nós somos conduzidos, porque nós somos movidos por algo, ou pelo Espírito ou pela carne, nos identificamos com esse algo, nós estamos sendo movidos em uma direção. Estamos movidos em uma direção. Quem é cristão vive pelo Espírito e um dia estará com Cristo. E as promessas de estar com Cristo são extraordinárias. Porque cada dia que nosso corpo envelhece, eu tenho 44 anos, eu não esperava isso. A vista já ficou ruim, precisa de óculos. Não gosto de óculos, mas precisa de óculos. Eu não consigo ler sem o óculos. Já houve morte na minha vista. A dor na coluna é intensa. É intensa. Significa que o corpo está envelhecendo, está ficando velho. Não há como refutar isso, isso é uma verdade. Nós enfrentaremos isso. Se soubermos que direção que a gente está indo, nem a velhice vai nos impedir de ter alegria, porque nós estamos indo para o céu. Isso aqui é um processo de muita dor, de sofrimento, de desilusões por conta do pecado. Não é por causa de Deus. Não é por causa de Deus. E um dia, Deus prometeu, e Ele cumpre, que nós vamos viver uma eternidade sem dores, sem sofrimento e sem pecado. Isso é o nosso alvo. Quem vive pelo Espírito tem esse alvo em mente. Então, tudo que passa nessa terra é passageiro. Por isso que a oração é de gratidão. Gratidão por aquilo que temos. Alguém que está sem Cristo também é conduzido numa direção. Alguém que está sem Cristo também está sendo conduzido por uma direção. Que resulta do quê? Das suas escolhas pessoais. Que direção é essa? Meus amados irmãos e irmãs, nada mais do que o inferno. Essa é a direção. Que ao contrário do céu, é um lugar de sofrimento, sofrimento eterno. Onde as dores serão multiplicadas a ponto de ter ranger de dentes. Jesus fala, é um lugar de ranger de dentes. Um lugar de sofrimento eterno, que o fogo não se apaga, o verme não morre. Um lugar terrível. Esse lugar é um lugar de separação eterna de Deus.
que foi construído, sabe para quem? Para o diabo, para os demônios e para as almas das pessoas que em vida seguiram a carne e rejeitaram a salvação. Rejeitaram, disseram não. Isso é coisa de, sabe? Isso é coisa de crente, isso aí é coisa... Rejeitaram a salvação. A salvação está exposta, claramente exposta, mas tomaram uma decisão contrária. E Deus respeita. Tudo bem, mas Ele está me usando hoje para dizer o seguinte, vai dar ruim. É errado essa direção. Está em vida, pode mudar a direção da sua vida. Viva pelo Espírito. Receba Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Receba essas promessas de Deus. Aplicação, em forma de perguntas, tá? Sobre essa verdade. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você está indo em uma direção. Você sabe que direção é essa? Você é consciente, depois de ouvir essa mensagem, que direção é essa? Só são duas. Você está indo para algum lugar. Você sabe quem está conduzindo a sua vida? Você sabe quem está conduzindo a tua vida? Será que é Deus mesmo? Será que não são os amigos? Será que não é o dinheiro, não é o prazer, não é o poder? Quem está conduzindo a tua vida? Porque quem está conduzindo está levando em uma direção. Está empurrando nessa direção. Conclusão. Essa vida passa depressa. Eu só tenho 44 anos e passou rápido demais. Depois dos 15 eu posso dizer, passou muito rápido. Muito rápido. O tempo não espera ninguém. O tempo não espera, a gente não pode dizer, tempo, pausa. Não espera. Não espera ninguém. Nós sempre estamos indo em uma direção. Qual a direção que você está indo? O que está reservado no final da sua vida? O que está reservado? Você sabe que a direção te levará a um local, uma linha de chegada. O que te espera nessa linha de chegada? Jesus, a eternidade com Deus ou o inferno? Perceba que isso são questões importantíssimas, tanto para cristãos e não cristãos. Isso é muito importante pensar. Por que é importante pensar? Porque fala sobre a nossa existência eterna, fala sobre a nossa alma. É muito importante a gente pensar isso. Se a gente fizer isso hoje, agora, nesse momento, nós vamos aproveitar a oportunidade que temos hoje de mudar a direção de nossa história, por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Podemos mudar a direção, porque estamos em vida. Depois que a morte chega, ninguém faz opção na morte. Ninguém. Morto não escolhe. Morto só morre. Não tem o que fazer. Sim, por meio de Jesus Cristo, todos nós podemos ser salvos. Lembrando que todos nós já nascemos condenados, destinados ao inferno. E a prova disso, sabe o que é? As nossas inclinações para fazer a vontade da carne. Essa é a prova. Desde bebê, para fazer a vontade, peca. Erra. Precisa ser ensinado. Precisa ser instruído. A vida, fazendo a vontade da carne, terá um resultado terrível. Mas a luz de Jesus Cristo pode brilhar no meio das trevas. O final da estrada não precisa ser a morte. O final da estrada pode ser vida. Faça a opção pela vida. Faça a opção pela vida. Foi Jesus que concedeu a salvação aos homens e às mulheres. Ele nos substituiu na cruz, porque nós não poderíamos lidar com o nosso próprio pecado. Ele nos substituiu na cruz. Recebeu a punição pelos nossos pecados. Por meio de Cristo, nós recebemos o perdão divino. Temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Está tudo aí nas nossas mãos, meus irmãos e irmãs.
Amigos e amigas, está tudo aí nas nossas mãos. Deus quer movimentar a sua vida. Deus quer movimentar a sua vida. Deus quer que você se identifique com Ele. E Deus vai levar você para uma direção muito melhor do que você imagina, que é o céu. Que privilégio. Que privilégio. Portanto, o meu conselho final é: viva pelo Espírito. Viva pelo Espírito. Essa é a melhor resposta que você pode dar para um Deus que lhe ama, incondicionalmente. Vamos orar? Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Peço a Deus que o Senhor ilumine a mente das pessoas que estão ouvindo essa mensagem, estão assistindo, de maneira que eles possam ver os seus próprios pecados e ver em Jesus Cristo a solução. Ajuda aqueles que estão vivendo pela carne a voltar a viver pelo Espírito, porque foram chamados à atenção hoje por causa dessa mensagem que foi ministrada. Foram chamados à atenção. Ouviram aquilo que o Espírito falou ao coração de cada um deles. Peço, Deus, que o Senhor ajude essa igreja a crescer no conhecimento do Senhor, que terá como consequência o conhecimento de nós mesmos, de nossas fragilidades, da nossa pecaminosidade. E cada vez a tua igreja ficará mais humilde, se humilhará diante da santidade do Senhor. Nos leva a essa condição, Deus. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, nosso momento de culto terminou. Eu me despeço de vocês do YouTube, mandando um abraço. A gente se vê na semana que vem com a continuidade desse texto de Romanos 8. Até mais, tchau, tchau.